Fala, meus amigos, tudo bem? Alguns setores da imprensa, e possivelmente você sabe quem é, eu sei quem eu aponto direto aqui no canal, estão detonando a contratação de William pelo Grêmio. E olha, eu respeito muito quem discorda da contratação, acha o William muito velho, enfim. Eu aprovo a contratação pela bola que o William joga e pelo jogador que já foi e ainda é, apesar da idade. Dito isso, tem gente da imprensa que detona toda santa fala que tem nos espaços que tem. Depois da vinheta a gente vai citar alguns nomes, tá? Porém, essas mesmas pessoas que estão detonando o William por causa da idade defenderam, exaltaram Fernando do Internacional. Mas qual que é a diferença entre os dois? A gente vai contar daqui a pouquinho ali depois da vinheta. Deixa um like no vídeo, se inscreve no canal e também hypa ali embaixo. Curtindo e hypando, cara, faz toda a diferença no meu trabalho aqui e é de graça para vocês. Falta pouca coisa para chegarmos a 10 mil, pouco menos de 500 inscritos, eu conto muito com vocês, tá? Para se inscreverem no canal e a gente bater essa meta aqui, tá bom? E já vamos seguindo em frente, vamos falar um pouquinho disso dali. Antes de qualquer coisa, se tu é colorado e tá vendo esse vídeo, eu não vou falar mal do Inter e não vou falar do Inter. Vou usar o Fernando para um efeito de comparação, porque os dois jogadores são muito parecidos, vêm de mercados parecidos e com idades parecidas, tá bom? Não precisam ficar bravos comigo. E você que discorda do William, tudo certo também. Eu quero atacar aqui a hipocrisia de quem analisa de um lado e do outro com dois pesos e duas medidas. O Fernando veio com 36 anos para o Internacional. O William vem com 37 anos para o Grêmio. Fernando, exaltado na chegada, havia jogado 23 partidas pelo Sevilha, até então na Espanha, com quem tinha contrato antes de fechar com o Vila Nova, porque do Inter ele vem para o Vila Nova por causa de uma questão familiar que não envolve aqui a gente falar. O William vem do Fulham para o Grêmio, Fulham da Inglaterra, onde fez 14 jogos, 9 a menos, apenas 9 jogos a menos do que fez o Fernando quando veio. E qual que é a diferença deles? Por que o Fernando era tão exaltado? E eu digo aqui por mérito, porque o Fernando joga muita bola e jogou muita bola. Mas porque o Fernando foi exaltado antes, durante e depois, até se aposentar por causa de uma lesão, e o William tem sido tão criticado, principalmente hoje na sala de redação. O senhor Leonardo Oliveira, sempre o senhor Leonardo Oliveira, bateu no William com toda a força que tinha. Bateu dizendo que o William era... Ele não usou essas palavras, mas ele deu a entender que era quase um ex-jogador, que ele entrava durante os jogos quando estava pelo Fulham e fazia poucos gols. Lá atrás esse mesmo senhor defendia Fernando e dizia que Fernando que mudava a cara do time do Inter. Leonardo Meneghetti, ao qual eu tenho muito respeito como profissional, destaca que o William não é uma peça que ele apostaria, dando a entender que o William está velho. Mas é o mesmo jornalista que defendia muito o Fernando no seu Internacional, ao qual ele é torcedor. Aí eu posso acrescer Maurício Saraiva, Diogo Oliveira, basicamente os que estão do lado da contratação do William são identificados do Grêmio. São identificados do Grêmio. Os que estão contra são isentos ou colorados. Vaguinha, no sala de o Colorado Vaguinha, no sala, tanto quanto no Segue o Fio, também foi contra e disse que o Fernando vinha em outro momento da carreira. Gente, o Fulham hoje é um time menor que o Sevilha, tá? Hoje não, historicamente. Porém, por carreira dos dois, o William não se compara com o Fernando. Tá, o William é 2 Copas do Mundo, ídolo máximo do Chelsea, grandes conquistas, campeão de Champions League com o Chelsea. O Fernando, ídolo no Sevilha, teve uma passagem pelo Manchester City, não se firmou, voltou para a Espanha. Num time de segundo escalão. Um time importante, mas de segundo escalão. E aqui eu tô querendo depreciar o Fernando? Não, foi um excelente volante no Internacional. Olha, ele fazia o meio do Inter jogar por música, ele que regia, era a orquestra. Mas tem que ser usado o mesmo critério para o William, apesar de ser de posição diferente. Vem na mesma condição, um jogador que está em fim de carreira, que vem da Europa, e que em outrora já foi um grande jogador. Mas dá para tirar o William para bagre só porque ele tá velho? Aí é um pouco de etarismo que entra na condição de etarismo, achar que a pessoa não pode desempenhar certas funções ou não pode ocupar certos cargos por causa da idade. Eu sei que no futebol isso não se aplica, tá? Não se aplica, porque no futebol realmente a questão física com a idade se adianta. Outro ponto que tentaram levantar alguns desses hoje foi a comparação do William ser o novo Douglas Costa da vez. Essa comparação não tem pé nem cabeça. Douglas Costa não era um profissional dedicado. O William sempre foi, sempre prezou pelo seu corpo, tem um biotipo
muito avantajado e apesar dos 37 anos, não vai ser aquele jogador que faz o chamado box-to-box de área a área, mas vai ser um jogador útil sim. De novo, os gremistas que estão me assistindo que não concordam com a contratação do William, eu super respeito a opinião de cada um. E eu aprovo muito a contratação do William, acho que será um bom valor, um bom ativo para o Grêmio, principalmente para fugir do rebaixamento agora. Está muito se vendendo que ele será o novo 10, inclusive por mim eu acho que vai ser colocado nessa função, mas o William também joga pelos lados do campo. Uma coisa há de se pesar sim ao time do Grêmio, a idade é um pouco elevada, aí é outra discussão, mas não é do ponto do jogador, é do ponto do patamar de contratações da equipe. Tá? Aí a gente pode entrar numa discussão, mas convenhamos, entre Kiki Oliveira na ponta, Cristaldo no meio e Pavon na outra ponta, eu fico com o William no lugar dos três, com uma perna só. Quero saber a opinião de vocês, deixa aí embaixo, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações e fica por dentro de tudo que envolve o universo gremista. Manda um abraço para todos vocês, até o próximo vídeo, tchau, tchau.